Boa noite, queridos. Graça e paz a todos da parte do nosso Deus. Uma alegria muito grande, né, poder participar desse momento, dessa conferência, tendo a oportunidade de falarmos acerca da família, de assuntos atribuídos à nossa família, à nossa casa. E a nossa oração, irmãos, como presbitério, como pastores, como liderança do povo de Deus nessa região, na nossa região, é fazer com que as mensagens que são ou que serão produzidas durante toda essa semana, toda essa conferência, ela possa abençoar a tua casa, abençoar a tua família, para a glória do nome do nosso Senhor. Eu quero convidar aos irmãos a abrir junto comigo a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, que será o texto base para a nossa reflexão na noite de hoje, né? Hoje eu irei falar sobre a importância do culto doméstico, né? O capítulo 11, o verso 19 e o verso 20 apenas, ele diz assim, Moisés escrevendo: ensinai a vossos filhos, falando delas, das escrituras, da lei de Deus, assentados em vossa casa e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas. Meu irmão, minha irmã, eu queria convidá-lo a fechar os olhos nesse instante, curvar a tua cabeça e uma breve palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai bendito, nós louvamos, agradecemos ao Senhor pela tua palavra lida, pela oportunidade, Deus, de estarmos juntos, de buscarmos a tua face, Pai, nesse congresso, nesse momento de adoração. E a nossa súplica, Pai, é que o Senhor possa falar aos nossos corações poderosamente. Que o Senhor possa edificar, Senhor, as nossas vidas e as nossas famílias que estão ouvindo, Pai, a esta mensagem. Nos abençoa, nos conduz para o louvor da tua glória. É assim que nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nos últimos dias, né, diante dessa pandemia que nós temos vivido, temos sido impedidos de muitas coisas com a quarentena. Uma delas é a nossa adoração pública, é o nosso culto nos templos, como de costume, de todos os domingos, estarmos adorando ao Senhor na sua casa, adorando a Deus com todos os irmãos, com todas as famílias reunidas. Tendo em vista que temos sido impedidos por conta do Covid-19, uma das expressões mais ouvidas e trabalhadas durante esse período é acerca da adoração no lar, né? Ou seja, tudo agora que estava ou que era distribuído no templo e algumas atividades dentro dos lares, agora, irmãos, tudo está centralizado dentro das nossas casas. São atividades como reunião de oração, reunião de doutrina, EBD e até mesmo os cultos, né, transmitidos dentro do templo, ou os cultos ou os devocionais transmitidos pela igreja. Nunca se teve tanto trabalho dirigido à família como nesses últimos dias. No entanto, essa realidade, esse trabalho aplicado ao lar, revela algo interessante dentro da nossa casa. Nos revela, irmãos, a fragilidade da adoração na família, da adoração no lar, tendo em vista que muita gente tem tido ou tem apresentado dificuldade, principalmente na condução familiar, acerca
do culto doméstico, acerca da adoração no lar nessa quarentena. Porque quando falamos em reunião familiar ou em culto doméstico, nós temos tantos problemas ou tanta desculpa? Por que será que a falta de tempo que nós usávamos até uns dias atrás, ela não pode mais, irmãos, ser a justificativa da nossa negligência ou de não realizarmos o nosso exercício devocional diário, seja individual, ou seja coletivo, ou seja com a nossa família, ou seja, o culto doméstico. Aquilo que nós usávamos como justificativa de cansaço, de desculpa, nós percebemos durante esses dias, irmãos, que essas justificativas, elas foram ultrapassadas. Será que realmente o culto doméstico, ele é relevante? Será, queridos, que ele realmente é necessário para a nossa família, para a nossa casa? Eu desejo compartilhar com os irmãos e pensar acerca justamente dessa importância que o culto doméstico tem para nossas vidas. À medida que nós pensamos na importância do culto doméstico, nos salta aos olhos uma pergunta: por que o culto doméstico ou o culto familiar ele é importante? Eu queria responder de 3 formas a esta pergunta. A primeira é dizer a você que é justamente no culto doméstico onde os membros da família, eles são instruídos. Perceba o verso 19 e o verso 20 do texto que nós acabamos de ler. Diz assim: ensinai aos vossos filhos, falando delas, e aqui é das palavras que Moisés acabara de trazer a toda a congregação. Deus ensina a Moisés agora que ele precisava falar, que ele precisava ensinar essas palavras aos seus filhos, falando delas assentados em vossa casa e andando pelo caminho e deitando-vos e levantando-vos, escrevei-as nos umbrais de vossas casas e nas vossas portas. Perceba, irmãos, a palavra de Deus, ela sempre vai abordar em boa parte da maioria dos seus livros, a responsabilidade que nós temos como pais de instruir e ensinar a palavra de Deus na nossa casa. Moisés começa o verso de número 11 do texto que lemos, dizendo: ensinai-as. Ele está se referindo justamente à lei de Deus, à palavra de Deus que havia sido dita. Ele ressalta, irmãos, o compromisso e obrigação que nós temos como líderes no nosso lar, da instrução e condução da nossa casa. Nós estamos debaixo do guarda-chuva de Deus. E a nossa família está debaixo do nosso guarda-chuva quando nós pensamos no aspecto de autoridade no lar. Perceba que é importante entendermos que a instrução aqui, que ensinar aqui descrito em Moisés, ela não é uma opção ou uma ação optativa. Tendo em vista que o verbo ele está no imperativo, ou seja, é uma ordem de Deus para o seu povo. Quando assim, irmãos, não fazemos, estamos quebrando, estamos desobedecendo um mandamento de Deus para as nossas vidas. Corroborando com essa compreensão que repousa sobre nós a responsabilidade de ensinar e de instruir a nossa casa, o livro de Provérbios, corroborando
na compreensão que repousa sobre nós a responsabilidade de ensinar e instruir os da nossa casa, o livro de Provérbios diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Capítulo 22, o verso número 6 de Provérbios. Paulo, ainda escrevendo sobre essa responsabilidade, em Efésios, no capítulo 6, no verso 4, o apóstolo Paulo diz: e vós, pais, não provoquei os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Perceba, irmãos, que especificamente em Provérbio, a tradução aqui mais adequada para o verbo ensinar, ela seria se dedica, ou seja, proporciona ao jovem compromisso desde cedo em conhecer a Deus. E onde seria o lugar mais oportuno que ofereça tempo hábil para isso? Tenho toda certeza, meu irmão, minha irmã, que a resposta certamente é na nossa casa, é no nosso culto doméstico, é no nosso culto no lar. Embora a igreja seja um ambiente onde há ensino, mas nós temos muito mais tempo disponível no nosso lar. É no lar, no seio familiar, que as nossas esposas, que os nossos filhos aprendem verdadeiramente quem é Deus, a sua obra gloriosa em nosso favor, em favor da sua amada igreja. Perceba a responsabilidade que eu e que você temos diante da nossa casa. Conhecendo disso, Moisés, ele não para por aqui. É notável que, com um jogo de expressões, ele nos acrescenta algumas lições de como deve ser esse ensino. Perceba que no primeiro jogo de palavras, Moisés parece apresentar a ideia de período. Quando devemos ensinar aos nossos filhos? Moisés diz a seguinte expressão: falando delas, das Escrituras, assentado em vossa casa e andando pelo caminho. Perceba que parece que esse jogo de expressões que Moisés usa, falando assentado e andando pelo caminho, parece nos apresentar que nós devemos ensinar os nossos filhos a todo tempo, e até mesmo fora de tempo. Ou seja, em todo o tempo, em todo o dia, há a oportunidade de ensinar acerca do Senhor ou do amor de Deus no nosso lar, ou aos nossos filhos. Justamente a segunda coisa que Moisés parece nos apresentar é acerca, irmãos, da frequência de como deve ser esses ensinos, ou esse ensinamento. Perceba que na segunda parte ele continua dizendo: deitando-vos e levantando-vos. Parece, irmãos, nos indicar a ideia de dia após dia, ou seja, nós devemos não apenas ensinar os nossos filhos, a nossa casa em todos os lugares, mas também todos os dias deve haver no ensino, deve haver na educação espiritual do nosso lar constância. A ideia aqui, ela traz a expressão de frequência. Deitando-vos e levantando, dia após dia. E a terceira e última coisa, quando Moisés fala acerca desse ensino no texto, é interessante porque ele traz o lugar como referencial. E eu quero chamar a tua atenção, volte, por favor, os teus olhos para o verso de número 20. Ele diz assim: escreve-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas. Perceba que a casa
ele é uma referência, ela é uma referência do ensino. A ideia é que o membro do lar contempla a lei de Deus escrita, tanto ele saindo de casa, como ele voltando ou chegando em casa, ele vai encontrar a lei ou a palavra de Deus impressa na porta da sua casa. A casa, meu irmão, minha irmã, a nossa casa deve ser a todo instante um ambiente de instrução para conduzir a mim, a você e a sua família aos pés do nosso Senhor. Queridos, durante esse período de quarentena, onde tempo com a família nós temos de sobra, não é verdade? A minha oração é que o Senhor ele nos conduza a praticarmos esta instrução, que ele nos conduza a sermos, irmãos, de fato e de verdade, verdadeiros proclamadores do seu evangelho, da sua palavra, mas que se inicie dentro do nosso lar. Que todos os instantes do nosso dia seja de fato uma oportunidade aproveitada para o crescimento da adoração familiar. Se você já ensinava ou se você já instruía a sua família com constância, com solidez em amor, Deus seja louvado e continue a te fortalecer. Mas se você não fazia, ou se você não realizava o culto doméstico, a adoração no lar, eu quero lhe encorajar, meu irmão, nessa noite, para que você comece a promover, para que você comece a dirigir o teu lar em adoração. Mas como, pastor? Talvez salte ao teu coração, talvez salte à tua mente a essa pergunta. A resposta para ela, irmãos, seria: começa restaurando o culto doméstico, ensinando as escrituras no teu lar, testemunhando e praticando ao longo do teu dia, quer sentado à mesa ou realizando qualquer que seja a atividade no lar. Seja, meu irmão, minha irmã, a tua vida, a Bíblia que a tua casa precisa tanto ler. Às vezes nós encontramos dificuldades de como dirigir, de qual palavra ensinar no nosso lar, como dirigir os nossos cultos. Queridos, que todas as tuas ações e que em todos os momentos do teu dia seja sempre um ato oportuno de ensino à tua família. É claro que diante dessa circunstância, nós sabemos que precisamos promover na nossa casa um momento específico para, de fato, sentar com os nossos e adorarmos a Deus, e ensinarmos a sua palavra e buscarmos a sua face, porque assim nos recomenda a palavra do Senhor. Um exemplo acerca da importância dessa instrução talvez seria aquilo que Timóteo tirou, de grande lição, de grande proveito acerca da sua instrução diária que recebia tanto da sua mãe como da sua avó, tornou o jovem Timóteo crente, fiel, e depois passa a ser um líder também na igreja, sendo um homem temente a Deus. Joel Bick, escrevendo em um livro seu com o título de Adoração no Lar, ele falando acerca da importância do culto familiar e da adoração no lar, ele diz justamente que possamos nos lembrar que Deus usa a restauração do culto doméstico como um prenúncio de avivamento na igreja. É a partir, meu irmão, minha irmã, da instrução e do conhecimento de Deus
que os da nossa família aprendem dentro do lar que pelo menos 3 coisas são significativas diante do resultado dessa instrução. A primeira é que nós, como família, aprendemos a amar a Deus. A segunda é amar a sua palavra. E a terceira é amar o serviço cristão ou serviço de adoração pública. A segunda coisa que eu queria chamar a tua atenção nessa noite acerca da importância do culto doméstico é justamente que é no culto doméstico onde as famílias buscam a Deus. Percebas que, se no culto doméstico é o lugar onde os membros da família são instruídos, também é no culto doméstico o lugar onde as famílias buscam ao Senhor. Pense comigo, se na instrução a ação é Deus falando com as nossas vidas, nos instruindo como viver, na adoração no lar ou no culto doméstico, nós temos a oportunidade diária de buscar a Deus, ou seja, de falar com Deus. Aqui quero vos falar na busca a Deus pela devoção da oração. A oração em família, ele é um dos principais atos de devoção do crente. Quando Moisés fala no verso 19, dizendo, falando delas assentado em vossa casa, pressupõe que o momento de refeição, ou quando estavam à mesa, também era um lugar oportuno para buscar a Deus. Historicamente, os cristãos usavam o momento antes da refeição para realizar o momento de adoração em família, já agradecendo a Deus tanto pelo alimento espiritual dado diante da instrução pelo líder da casa, bem como agradecendo a Deus pela provisão do alimento. Sabe, irmãos, ainda hoje nós temos essa prática. Ainda hoje nós sentamos à mesa e agradecemos ao Senhor pelo alimento que Ele nos concede. O grande problema é que muitas vezes a oração familiar, ela está apenas restrita a esse momento, ou seja, oramos juntos com a nossa família apenas quando estamos sentados à mesa, agradecendo a Deus pelo nosso alimento. E nós sabemos como muitas vezes, diante do nosso dia a dia, da correria do nosso dia a dia, como é ou como são as nossas orações. É claro, queridos, que se faz necessário que nós venhamos a estabelecer no seio da nossa família um momento de oração no nosso dia. Não só orar pela família, como assim nós já fazemos nas nossas orações particulares, nas nossas orações individuais, mas nós precisamos também orar com a família. Nós já oramos pelos nossos filhos, mas se faz necessário orarmos também com os nossos filhos. Negligenciar esse momento de oração familiar é permitir que crises e problemas sem precedentes eles alcancem facilmente o nosso lar. É estarmos desprotegidos. Há um escritor chamado Thomas Brooks que ele tem uma frase muito conhecida falando sobre a oração no lar. Ele diz o seguinte: uma família sem oração é como uma casa sem telhado, aberta e exposta a todas as tempestades do céu. Vou repetir para você. Uma família sem oração é como uma casa sem telhado, aberta e exposta a todas as tempestades do céu. Quer promover comunhão e crescimento espiritual na tua casa? Priorize um momento de oração no teu dia com a tua família. Você será grandemente, meu irmão, minha irmã, abençoado. Talvez
A crise que nós passamos de oração nas nossas igrejas, as nossas reuniões de oração, quando muitas vezes estão esvaziadas, isso nada mais é o reflexo, irmãos, da fragilidade da oração nos nossos lares. Ou seja, aquele que não ora em casa, aquele que não tem a prática e o costume de orar em família, logo eles não irão orar na igreja. Tendo em vista que a igreja nada mais é do que a extensão, o lugar de reunião de todas estas famílias do Senhor. Precisamos resgatar a prática da oração familiar. E o culto doméstico, meu irmão, minha irmã, pode ser o pontapé inicial para essa bênção em tua casa e na tua família. Falando sobre oração familiar, o Joel Bick, quando escreve no seu livro Adoração no Lar, ele diz a seguinte coisa: as famílias devem orar juntas diariamente, a menos que sejam impedidas pela providência divina. E ele cita o Salmo de número 128, no verso 3, quando diz o salmista: a tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, e os teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Nós vamos encontrar, irmãos, inúmeras instruções de como Deus escuta, como Deus responde à oração da família. Se nós voltarmos os nossos olhos para Atos, no capítulo 10, do verso 1 ao verso 4, nós vamos encontrar Deus ouvindo a oração de Cornélio, do centurião, né? O verso 4 diz justamente que Deus fixa os olhos em Cornélio e ele pergunta: que é, Senhor? E o anjo diz a ele: as tuas orações subiram para a memória diante de Deus. Toda a sua casa orava. Sabe, irmãos, é na oração familiar que compartilhamos as vitórias e as necessidades que nós temos diante de Deus. E isso em família. É no nosso momento de oração familiar que temos a oportunidade de compartilhar na família. Perceba os nossos anseios e os nossos pecados, pedindo ao Senhor restauração, pedindo ao Senhor perdão. É no culto familiar que praticamos e que ensinamos a nossa família a dependência que nós temos de Deus. E terceira e a última coisa, porque o culto, ou qual a importância do culto doméstico, ou porque o culto familiar ele é importante, ele não só é importante porque os membros da família são instruídos, ele não só é importante porque é justamente o lugar onde as famílias buscam a Deus, mas o culto doméstico também é importante porque é no culto doméstico que as famílias se preparam para a adoração pública. Ou seja, é no culto doméstico que as famílias se preparam para adorar a Deus no templo. Diz o texto: ensina aos vossos filhos, falando deles assentado em vossa casa e andando pelo caminho e deitando e levantando, escreve nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas. Ensinar a casa e aos filhos acerca da palavra de Deus era não apenas, meus irmãos, preservá-lo das dificuldades e anseios dos seus corações, mas também instruí-los no amor e a adoração a Deus. O que quero dizer é que a adoração no lar, ela prepara, ela capacita a família para uma adoração
pública, coletiva, congregacional. O nosso culto a Deus no templo, em comunidade, deve ser trabalhado pela família durante toda a semana, gerando, meu irmão, minha irmã, em todos aqueles que fazem parte da nossa casa, a expectativa de estarmos na casa do Senhor juntos, coletivamente. Muito triste saber que um cristão despreza o culto público, substituindo pelo culto doméstico. É certo que esse não compreendeu de fato o que é o seu objetivo, ou qual é o objetivo principal do culto doméstico. Joel Bick, ainda na Adoração no Lar, ele fala sobre o assunto e ele diz: como chefe de família, devemos implantar o culto doméstico em nosso lar. Deus requer que o adoremos não apenas em particular, como indivíduos, mas também publicamente, como membros do corpo da aliança e da comunidade, e também socialmente, como famílias. O Senhor Jesus é digno dessa adoração, a palavra de Deus ordena isso e a nossa consciência afirma que esse é o nosso dever. Quando praticamos efetivamente o culto doméstico, meus irmãos, treinamos a nossa casa a pelo menos 3 realidades. A primeira é a prestar um culto de adoração conforme se preceitua as Escrituras, ou seja, aqui há um destaque à adoração que nós realizamos a Deus de todo o coração e também com toda a reverência. Por exemplo, quando nós pensamos em pelo menos 2 coisas, quando pensamos que o culto promove, ele nos ensina, o culto doméstico acerca do culto público, a correta compreensão ou observância no dia do Senhor. Perceba, ou seja, nós não adoramos ao Senhor de todo jeito. Desde o início da nossa semana, nós nos preparamos para o grande momento de estarmos juntos, adorando a Deus em comunhão com os irmãos. Era essa a expectativa que os israelitas, que aqueles que se dirigiam até Jerusalém, esperavam um ano todo, esperavam um grande período para subir até o templo, para adorar. Irmãos, quando eles compreendem a felicidade dos seus corações, com cânticos se dirigindo, era porque durante todo aquele período o povo se preparava para o grande dia do encontro com Deus. O culto doméstico promove isso na nossa casa. Nós pensamos que a nossa adoração, ela se resume apenas à adoração que é realizada ali no templo. A nossa adoração começa no nosso lar, ela é realizada no templo e ela continua no nosso lar durante toda a nossa semana, e isso trabalhando dia a dia no nosso coração e no coração de todos aqueles que fazem parte da nossa casa. A segunda coisa interessante e importante diante da adoração pública que o culto doméstico promove é acerca de termos reverência na adoração. Sem a busca pela comunhão com Deus no lar, a consequência é que muitas das vezes nós tenhamos sempre pessoas, e principalmente crianças, que não compreendem acerca do que é aquele ato de adoração. Nós temos muitas dificuldades nos nossos dias com as crianças, principalmente, que ficam inquietas nas igrejas onde as crianças participam do culto. Mas, irmãos, perceba
que essa inquietude ela é natural. No entanto, ela precisa ser ensinada, ela precisa ser instruída, ela precisa ser preparada para o lugar de adoração em comunidade, dentro, sim, meu irmão, da sua casa. É o culto doméstico que promove esta reverência no coração das crianças. É o momento da instrução e da oração no lar que faz com que ela compreenda que aquele momento é um momento de adoração ao Senhor. E isso parte de uma instrução familiar. A terceira coisa que a instrução familiar ela promove quando nós pensamos no culto público é de servir a Deus e testemunhar acerca do evangelho da graça que alcançou a minha e a tua vida. Ou seja, os crentes instruídos nos lares e que desfrutam de um ensino sólido, constante acerca de Cristo e da sua obra, eles desejam, irmãos, ardentemente servir a Deus e testemunhar do seu amor. O que eu quero dizer é que quando nós ensinamos aos nossos filhos, quando nós oramos com os nossos filhos, quando nós testemunhamos acerca do que Deus realiza na nossa vida e à sua igreja, e essa instrução parte do nosso lar, a igreja, meu irmão, reconhece esse indivíduo, reconhece aquilo que Deus está fazendo no seu coração, porque o seu testemunho, ele não parte de realizações na igreja, mas ele já parte de testemunhos e de realizações na sua própria casa. Perceba que quando nós ensinamos, instruímos a nossa casa, quando levamos e conduzimos os nossos filhos em devoção dentro do nosso lar, logo nós percebemos que eles são melhores crentes, eles são pessoas mais envolvidas na obra e no serviço de adoração a Deus. E aqui isso inclui, irmãos, tanto o culto no lar, como um serviço de adoração em evangelização ou em qualquer proposta missionária ou vocacional que nós empreendemos dentro das nossas igrejas. Eu queria concluir com um texto de Josué que talvez nos traga a observância de algumas realidades quando falamos da nossa responsabilidade como liderança e instrutores do nosso lar. Um texto bem clássico, Josué capítulo 24, no verso 15, Josué declara: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém, todavia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele compreendia, meus irmãos, a sua responsabilidade familiar e certamente daquilo que era ensinado no seu lar. Como cabeça de sua casa, a sua liderança ela era fundamental para que a sua família não caísse nos laços da idolatria. Querido irmão, querida irmã, você que me ouve nessa noite, que ouviu essa breve mensagem, que o Senhor nos ajude a compreender a oportunidade que temos tido de pôr em ordem a nossa casa nessa quarentena. Penso que voltaremos aos templos, aos nossos cultos presenciais muito mais fortalecidos, principalmente porque Deus está trabalhando durante esse período de quarentena na nossa adoração familiar. Porque Deus está trabalhando durante esse período da quarentena no nosso culto
doméstico. Lembremos, família forte, a igreja sempre estará forte. É na família que começa a igreja de Cristo. É na família, irmãos, sempre na família que começa toda a adoração ao Senhor. Que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor lhe guarde, que o Senhor estabeleça a sua graça sobre a sua casa, que o Senhor continue a derramar de bênção sobre a tua vida, sobre a tua família, que acima de tudo, irmãos, Deus restitua a tua casa como lugar de adoração. Que na tua casa a palavra de Deus, a oração esteja centralizada no teu lar. E que o reflexo disso, irmãos, será quando nós voltarmos em adoração ao Senhor nos templos. Que o Senhor nos abençoe e nos bendiga nessa noite, em nome de Jesus. Deixa eu orar pela tua casa, orar pela tua vida. Senhor nosso Deus e Pai bendito, eu quero louvar o Senhor e te agradecer por esse momento, Deus, que nós tivemos de ouvir a tua palavra, de compreender o quanto, Deus, nós precisamos resgatar, Senhor, a adoração no nosso lar. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos que estão me ouvindo, que o Senhor possa nos fortalecer, possa nos capacitar, possa nos orientar, Senhor, a necessidade que nós temos, ó Deus, de praticar, ainda que quando se passe essa quarentena, Pai, que nós venhamos a permanecer com aquilo que o Senhor tem realizado na nossa casa. Abençoa-nos, ó Deus, nos dá um restante de semana abençoado na tua presença. É assim que eu oro, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém.